Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Casulo ao Voo. Hoje a nossa entrevistada, ela que é corredora, mãe, cristã, com uma fé inabalável que inspira todas nós. Com vocês, Natália. Nath, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando a sua história, o seu testemunho. Vai edificar muitas mães, muitas mulheres. Muito obrigada por essa oportunidade. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Camila, que Deus te abençoe, continue edificando mais e mais mulheres e que sua voz seja ouvida em todos os cantos desse mundo, né? Amém, eu recebo. E eu que agradeço o convite por estar nesse momento e contando a minha história. Que vai ser incrível. Nath, conta pra gente quantas gestações você teve até que a sua promessa foi concluída com a Rebeca. Camila, eu tive 4 gestações antes da Rebeca. A Rebeca é a minha 5ª filha. Eu tive essas 4 gestações, eu tive pré-eclâmpsia, né? Eu só fui descobrir bem depois da minha primeira gestação. A minha gestação, eu tinha 18 anos, né? E eu tava de 7 meses. Quando a gente foi pro hospital, tudo mais, chegando lá, a médica falou que a placenta era baixa, tudo mais. Só que eu fiquei praticamente cega. Meu Deus. Né? E eu falava pros médicos, é normal. Fui descobrir que eu tive pré-eclâmpsia depois. Não foi ali no momento. Não foi no momento da sua perca, nem do que você estava passando. Não. Eu descobri depois que eu tive pré-eclâmpsia por um oftalmologista. Meu Deus. Né? Porque eu precisei procurar um oftalmo para poder ver o que estava acontecendo, porque eu só enxergava vulto. Eu só sabia que era você pela sua voz. Eu só chegava vulto. Fiquei uma semana assim. Depois da perca. Depois da perca. Exatamente. E eu lembro como se fosse agora. Ele escreveu um bilhete para uma médica, escrevendo assim: não seria pré-eclâmpsia? E um monte de pontos de interrogação. Ele questionando a obstetra. Sim. Aí, então, que surgiu um alerta aí. Só que aí eu tive uma outra gestação. Quanto tempo de pausa para a sua segunda gestação? Foi 1 ano. 1 ano. 1 ano de diferença. Porque eu já engravidei logo, assim, né? Não foi planejado, porém foi acontecendo. E na minha segunda gestação, né, a gente também não teve essa... Como que diz? Acompanhamento? Esse acompanhamento, essa investigação. Sim, do porquê que aconteceu primeiro. A gente não teve essa investigação, então engravidei novamente, passava todo no pré-natal certinho. Porém, quando novamente eu estava lá de 7 meses e aconteceu de novo, né? Não me deram explicação, né? Mas ali a gente viu que foi pré-eclâmpsia novamente. E aí eu tive a terceira gestação. E você não fez tratamento, então, pra seguir pra terceira gestação? Não, nem tratamento e nem investigação. Nem investigação. Não. Aí terceira eu tive um aborto espontâneo, tava indo pra 4 meses de gestação, né? E nada até aí. Aí na minha 4ª gestação, a gente passava também, porque assim, eu sempre fui muito certinha nas minhas coisas, principalmente em relação à saúde, assim. Claro, eu era sedentária e tudo mais, né, comia tudo errado, mas em questão de ir à médica, essas coisas, eu nunca faltei. Assim, exatamente. E tudo mais. Então, quando eu engravidei, né, depois de anos, né, da minha
Na terceira gestação, depois de anos, eu engravidei novamente. Ah, tá. Então na terceira. Nas 3 primeiras foi meio que seguido. Sim, foi Certo. um ano E aí, seguido após o outro. na sua 4ª gestação, você deu Passou, um tempo. Isso, Quanto tempo passou. mais ou menos, assim, Nath? Acho que foi uns 7 anos. 7 anos. É. Então, daí eu casei, né? Uhum. A gente não tava planejado, né? Não era nada algo assim, vamos... Ter um filho. Não. Mas você acha que tinha morrido esse sonho dentro de você? Como mulher? Não. Nunca morreu. Eu falo que se eu tivesse desistido, porque assim, muitas pessoas se assustam, né? Ai, quantos? Eu sei que tem muitas mulheres que tentam, e até mais que eu, já tiveram os seus filhos ali, né? O óbito dos seus filhos, né? Mas muitas pessoas olham e falam, você é louca, né? Ai, falam até da minha própria vida, se você morrer, esse tipo de coisa. Mas se eu tivesse desistido? A Rebeca não estaria aqui hoje, né? Exatamente. Eu falo que é o meu milagre palpável, né? Onde os meus outros filhos são os meus milagres, mas a Rebeca hoje veio ali para eu tocar. Exatamente onde eu apalpo ali, onde eu pego, onde eu cuido. Então Deus me deu essa chance, né? De ser mãe aqui. Porque eu nunca vou anular, Camila, é bem importante frisar isso, eu nunca vou anular os outros filhos que não estão aqui. Eles continuam sendo meus filhos. Se tivesse 1 mês de gestação, 2, 3, eles seriam os meus filhos. Independente se os médicos falam assim, com 1 mês é um feto ainda. Não. É um filho. Né? E as mães que já tiveram infelizmente, essa perca, esse episódio triste, porque é muito triste, a gente sofre, e sofre muito. Elas também vão falar a mesma coisa, né? Porque um filho é um filho. E é um sofrimento calado, né? Porque Sim. ninguém entende o que você tá passando, não sente o que você tá passando, porque o pai, ele se torna pai quando sai da sua barriga, né? Então, eu acho que a perca gestacional, ela não tem grande impacto num homem, não que ele não sofra, não é isso, gente. Mas pra mãe que tá gerando, é um sofrimento muito maior e um luto inexplicável, né? Sim, porque independente se eu tava planejando engravidar ou não, você passar por este luto, e hoje em dia tem internet que fala um pouco mais sobre isso, né? Mas no momento que você tá passando, você acha que só você passa. Porque assim, eu desconhecia o famoso pré-eclâmpsia, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E quando eu me vi passando por tudo isso, e eu pensava, nossa, é só comigo. Porque eu não sabia que tinha muitas mulheres que passavam por isso. Enquanto parece que abriu um leque assim na minha frente, tipo, não é só você. Mas isso não anula a minha dor. Sim, exatamente. E não anula a dor do outro. E você trocou de obstetra nessas gravidez? Como que foi, assim? Sim. Não foram as mesmas obstetras que me atenderam. Foram diferentes, né? Na minha 4ª gestação, eu passei aqui mesmo na cidade, né? Porque assim, quando eu descobri, eu assistia muito vídeo de YouTube. Verdade. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu descobri muito no comecinho. Então, como eu estava me alimentando muito da internet, aí tinha umas moças que eu assistia, elas falavam assim, você não pode, descobriu no comecinho, você não pode, não pode ir no médico logo, que pode ser que o coração não esteja batendo, não sei, sabe? Aí aquilo foi me deixando maluca, assim, sabe? Então, quando eu descobri bem no comecinho. Porque daí, na minha 4ª gestação, aí eu tava não é que eu tava tentando, mas eu todo mês ali comprava um teste de gravidez. Você queria. E é importante também frisar que quando a gente quer assim, a gente vai lá, compra o teste de gravidez, quando a gente faz e dá negativo,
É muito outro frustrante. luto também, né? É muito frustrante. Porque daí você pensa que é algo com você que tá errado. Isso que eu ia te perguntar, você se questionou? Sim, Por que acontece comigo? Por que tem que ser eu? sim, muitas Será que eu não vou vezes. conseguir? Muitas vezes eu tive dias de choro por pensar que o problema seria eu. Como na minha quarta gestação eu já tinha realizado meu sonho, que era casar, né? Ali, ter a minha casa. Então, assim, aí eu ficava pensando, poxa vida, meu marido, ele é mais velho que eu. Então eu pensava, ele já é mais velho que eu preciso, né, dar um filho Formar pra minha ele. família Sim, logo, né? sim. E a gente é bem tradicional, né, uma família tradicional. Então, claro que não é um filho que supre ali, mas é importante. Sim. Pra mim, que a gente tinha que formar realmente a nossa família. Eu falo que antes da chegada da Rebeca, da Lício, né, a gente não era tão feliz, tão completo, tanto que eu falo pra ela, filha, você trouxe alegria pra nossa casa. Ai, que lindo. Você é a alegria da nossa casa. E porque um filho né, não desmerecendo quem não queira ter, mas um filho é alegria. É desafiador, mas é uma alegria. Traz algo ali que completa, realmente, né? e que dói. É um amor que realmente, quando a gente fala assim, é um amor que dói, é um amor que dói. Nath, então se passaram 7 anos para que você tivesse a sua quarta gravidez. Sim, sim. A gente, como eu disse anteriormente, a gente casei, né? E assim, não foi algo planejado, né? Por mais que isso tenha se tornado um sonho, né? Não foi algo assim, casei, agora preciso ter filho urgente, né? Porque às vezes a gente vê pessoas se casando, a gente fala assim, e o filho vem quando? Sei bem. Né? Mas não foi algo assim, tipo, ninguém falando sob pressão, não, aconteceu, né? Aconteceu e tudo pela permissão de Deus, né? Veio aí mais um milagre e então aí com 6 meses e meio tava indo bem, né? Como eu tava falando, eu assistia muito vídeo de YouTube, eu procurei, logo que eu descobri, liguei para uma obstetra, falei com o secretário, que era o marido dela na época, não, é o marido dela, né? E falei para ele, olha, contei mais ou menos, falei, eu preciso para ontem, uma consulta para ontem. Aí ele falou, daqui 40 minutos eu te retorno, vou falar com ela para ver se a gente consegue te encaixar. Mas você tá sentindo dor? Eu falei, não. Aí ele falou, daqui 40 minutos eu te retorno. Esses 40 minutos parecia 40 anos. Meu Deus. Porque eu queria muito passar. Muito mesmo, assim, o mais rápido possível. Porque depois de tantas percas, a gente já fica meio... Eu falo, as pessoas perguntam, é medo? Você sentiu medo? Não é medo, mas um receio. Uma insegurança, né? E aí, ele me ligou e falou, eu tenho pra 7 horas da manhã, consegue vir? Falei, Claro. sim. Né? Imagina, se fosse 5 horas da manhã, tava na porta. E aí, quando eu cheguei no consultório dela, ela pegou e falou, contei todo o histórico, tudo mais, ela falou, menina, seu caso é de Unesp, não era nem pra você estar aqui. E ela ainda tentou fazer essa mediação para que eu pudesse me tratar lá na Unesp, né? Ir para lá, fazer o pré-natal lá. Mas aí a médica que eu passei, ela falou, não, o que eles vão fazer lá, a gente faz aqui. Então eu descansei, porque eu nem sonhava onde era a Unesp. Sabia que era em Botucatu mesmo, né? Nunca tinha ido para lá. Tá, então você teve uma consulta com uma médica específica quando descobriu. Sim. Aí ela te disse que o seu caso era Unesp, porque eram, né, já vinham de 3 gestações e tudo mais. Mas aí a médica que você fez o seu pré-natal do SUS falou que todo o atendimento que você teria lá, você ia encontrar aqui. Exatamente. Meu Deus. Então, aí eu descansei, né, e fiquei aqui em Avaré, porque ia ser algo novo pra mim, né, se eu fosse pra fora. E eu não saberia como ia ocorrer. E tava indo tudo bem, até que um dia eu percebi, era dezembro,
Eu percebi que eu tava muito inchada. Assim, inchando bastante, assim. Eu até comentei, fiz esse comentário com a médica. E ela falou que era normal, que era pra... Eles sempre falam, né? Fecha a boca, né? Tá comendo demais. Sim, sempre pra eles é que a gente tá comendo muito, né? Eu já... Não foi a primeira vez que já escutei isso de médico, né? E... Aí eu... Tá. Eu passei na consulta com ela, falei disso. Aí ela falou isso, que era normal, pra fechar um pouquinho a boca, tudo mais. Aí no dia seguinte eu fui fazer um exame de... Como é que fala? É um exame que a gente toma um suquinho lá, doce. Glicêmico, né? É, eu esqueci o nome do exame. Que é tem o nome, né? Curva glicêmica. Eu acho que é, eu não lembro, não me recordo o nome desse exame. E eu fui fazer esse exame. E daí, nesse dia, eu tava com dor aqui, assim, na parte de trás da minha cabeça, na nuca, né? Aí a minha mãe que tava comigo nesse dia, porque sempre, graças a Deus, meu marido sempre, eu não tenho do que reclamar, ele sempre esteve comigo. Mas nesse dia específico, a minha mãe foi. Porque era um exame, eu teria que ficar horas ali, né? E daí eu falei pra ela, vamos passar na Santa Casa, que é do lado do ambulatório. Vamos passar na Santa Casa, porque eu só tô com dor de cabeça. Pelo sim, pelo não. Vamos, né? tirar a dúvida. Uma dor de cabeça. Aí a gente foi. Aí chegando lá, era a médica que eu passava, fazia o pré-natal. Nossa. Aí ela escutou o coraçãozinho, tirou sangue. A minha pressão tava 16 por alguma coisa, que eu não vou me recordar de fato os números assim. Mas... E daí... controlou e ela falou, ó, me mandou embora, falou, tá tudo bem, você vai começar a tomar AS, né, e você começa a fazer controle no posto, todo dia, né, da pressão. Falei, tudo bem, ela falou, se tiver 14, você já pode vir pra cá, na Santa Casa. Isso foi numa quinta-feira, numa quinta-feira. Na sexta-feira, o Maurício saiu para trabalhar. Aí ele saiu, eu levantei da cama, senti de ir no posto, que é aqui perto da minha casa, e fui. Aí chegando lá no posto, tava 14, 16, um desses dois. Aí eu já vim do posto assim, parecia que eu tava pisando, flutuando, né? Porque assim, né, começa a passar um filme na cabeça da gente, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer, né? A gente não tem controle sobre nada. Então, eu já vim assim, e eu nunca ando de bolsa, né? O Maurício sempre fala, você tem que andar de bolsa. E eu não tenho esse costume, né? Aí, só que nesse dia eu cheguei em casa, peguei uma bolsa, coloquei uma peça íntima lá dentro e fui. Aí liguei pra ele e falei, eu tô indo no ponto de ônibus. Ai, que loucura, a gente na hora não vai pensando, né? Falei, eu tô indo no ponto de ônibus, vou pegar o ônibus e vou descer. Pra ir chegar mais rápido. Sim, só que ele falou assim, não, eu vou te buscar, né? Só que na hora eu nem pensei, tipo assim, ó, volta aqui. Não pensei em falar isso pra ele. A minha ideia era ir no ponto de ônibus. Tanto que eu fui no ponto de ônibus. Aí ele veio, voltou me buscar, ele me pegou no ponto de ônibus e a gente foi. E daí começa a minha luta. Mais uma Aí vez. aí já de imediato eu já internei. A médica que estava lá, plantonista, foi a minha primeira médica da minha primeira gestação. Então quando eu olhei pra ela, vi que era ela e que eu comecei a falar de tudo ali, ela já regalou o olho. Por quê? Porque na minha primeira gestação tava indo tudo bem e eu passava com ela, certo? Passava com ela e uma semana antes de tudo acontecer, da minha filha vir a óbito, eu tinha pago um ultrassom com ela e tava tudo bem. E quando eu passei, não é que eu passei mal, comecei a sentir umas dores e eu fui no hospital, era ela que estava lá e ela falou que, tipo assim, ela fez o toque lá, tudo mais, tava tudo certo, mandou embora, mandou comprar um remédio pra dor e tem uma farmácia de frente com a Santa Casa. Então eu atravessei, foi o tempo de eu sair, atravessei, fiquei na porta da farmácia, na época o companheiro
né, que não é o meu marido atual, tava comigo, ele foi comprar o remédio, eu fiquei na porta da farmácia. Quando eu olhei pra baixo, só sangue. Meu Deus. Então eu voltei sangrando pra trás. E ela, né, e ficou lá, e fez o toque, e tentando ouvir o coração, tudo mais. Nesse meio tempo, ela demorou pra fazer o ultrassom, né, porque ela falou assim, que ela queria fazer ultrassom no ultrassom novo. Então ela demorou pra fazer. Aí ela viu que acho que tinha um outro médico que ia fazer, que tava demorando. Ela falou, vamos fazer nesse ultrassom velho mesmo. Quando fez, ela falou, veio a óbito. Aí o que ela me disse? Sua placenta era baixa. Isso da primeira gestação. Isso da primeira gestação. Sua placenta era baixa e com o toque que a enfermeira fez, descolou o pedaço da placenta. E aí você se movimentou. E o bebê veio a óbito. Não é culpa de ninguém, mas isso, Camila, eu vejo como um erro médico. Negligência. Que assim, depois de um ano, pra você ter uma ideia, depois de um ano que eu fui, tipo, vou processar essa mulher. Porque a gente fica tão bugada assim, que você não sabe o que você faz. Eu era nova, sabe? Os hormônios todos desregulados. Eu fiquei assim, depois de um ano, que eu falei, nossa, não, foi erro médico, porque eu tinha feito ultrassom com ela uma semana antes. Mas olha pra você ver. Você acha que toda a sua história, você não acha que teve eu não sei se a palavra seria abuso, mas uma negligência médica recorrente com toda a sua história? Assim, hoje você tem essa noção? Assim, então, eles falam assim, que de 10 mulheres que engravidam na primeira gestação, 9 é comum acontecer a perca. Sim, mas no seu caso, você tinha pré-eclâmpsia que não era tratado na gestação, né? Sim, porque... Eles não terem não diagnosticaram e você teve mais 4 gestações e não tratou. Sim, e nenhuma dessas gestações, ninguém falou assim, vamos fazer um exame, Exato. Vamos estudar. O que está acontecendo? Porque não é normal Sim. você ser saudável, não ter nada que justifique as suas percas. Sim. E não ter uma investigação. Então houve não uma negligência médica com você, várias negligências médicas. Sim. E você como mulher, como que você se sente parando para analisar tudo isso? Olha, a gente fica num beco sem saída, porque a gente confia nos médicos, porque eles estudam. A gente não, a gente é paciente. Entendeu? Então, eu acredito muito, até hoje. Eu falo que sou bobinho porque eu acredito muito. Se o médico olhar pra mim e falar assim, Natália, faz isso. Eu vou lá e vou fazer, porque ele é estudado, ele estudou pra isso. Então, a gente confia que a gente tá na mão de quem estudou pra aquilo. Então, eu até falo assim, eu falava assim, né? Não, na minha próxima gestação eu vou ser mais firme, eu vou isso, vou aquilo. Não. Tanto que até a minha 4ª gestação, eu podia ter falado pra médica assim, não, eu quero ir pra Unesp, me encaminhe pra lá. Sim, é. Mas não. Você confiou eu confiei, entendeu? Então eu fiquei. E daí, voltando lá pra minha 4ª gestação, aí na sexta-feira fiz medi a pressão. Chegando lá, encontrei essa médica, que era da minha primeira gestação. Que aí volta eu imagino o gatilho que foi. Porque assim, cada gestação eu tinha que contar. Tudo que aconteceu. Tudo, uma por uma. Entendeu? Então, você tem que lembrar, você tem que contar essa história. Por exemplo, se eu engravidar hoje, eu tenho que contar uma por uma. Sim. Entendeu? E eu contei isso pra ela. Daí ela ficou com o olho desse tamanho olhando pra mim, aí ela já vai pro ultrassom. Vamos pro ultrassom? Eu não poderia ter feito ultrassom um dia antes? Eu já estava lá. Mas ninguém fez. Aí ela já ficou esperta, já me mandou pro ultrassom, e esse ultrassom dava pra ver se tava indo sangue pro bebê ou não. O que ela me disse? Ela tentou regularizar ali minha pressão, né? Fiquei em observação ali e tudo mais. Ela me internou até. E ela falou, vou te mandar pra Unesp. Vê se tem uma vaga lá, você vai pra Unesp. E ela em todo momento, assim, desesperada, você tem que ir pra Unesp. Porque ela viu no ultrassom que não tava indo sangue pro bebê já.
Tanto que a minha filha, eu tava de 6 meses e meio, né? E a minha filha, ela nasceu com 615 gramas, que ela já tá mais gordinha, né? Uhum. Pela idade gestacional. Uhum. E ela não tava ganhando peso já. Então ela já ficou em alerta. Ela falou, a probabilidade de conseguir. acontecer de novo é muito grande. Então lá eles vão decidir se faz a cesárea ou não. Uhum. Então aí começa a minha luta, né? E ela me pressionando, porque assim, eu precisava esperar o Maurício chegar, porque como que eu vou sozinha? Eu precisava o meu marido chegar até ali. E por que ele demorou? Ele foi atrás da médica que eu passava. Entendeu? Entendi. Pra ir poder, lá, tipo, o que tá acontecendo, né? O desespero, né? Novamente. E a gente não obteve a resposta até hoje, tá? Ele foi atrás, não conseguiu falar com ela, né? Ela não atendeu ele? Não. E não veio falar com A você? secretária falou que ela estava em atendimento, que não poderia atrapalhar, Meu né? Deus. E ele ficou lá e a médica lá na Santa Casa, você tem que sair daqui agora. E a ambulância já estava na porta. Então foi assim, muito rápido. Desesperador, né? Porque o que ela falou pra mim? Eu vou falar, eu sou ainda, vou falar leiga nesses assuntos, mas ela me falou assim, ó. A sua bebê está lutando com o sangue do próprio corpo, que é o que ela já tinha. Meu Deus. Porque não passa nada mais pra ela. Então, eu vejo assim, que a Alice, ela foi Uma guerreira, uma vitoriosa, né? Sim. Assim, de uma certa forma, mesmo ela não estando aqui comigo. Então, assim, ela falou, ela está lutando com o próprio sangue ali do corpo. Então, ela queria me mandar logo pra Unesp, né? Uhum. E chegando lá, daí me internaram, né? E para estabilizar a minha pressão. Aí, o que os médicos me falaram? Queriam estabilizar, né? Até fazer entrar no 7º mês, né? Aí sim eles iam resolver se iam fazer a cesárea ou não. Porque também era arriscado fazer e ela vira óbito do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Então, quando eu fui pra lá, eu fiquei com ela viva ainda dentro de mim 2 dias. Aí um belo dia eles vinham de 4 em 4 horas as enfermeiras fazer a medição. Eu tô dormindo tranquilamente. A enfermeira vem fazer a medição e ela fala pra mim, tá tudo bem? Aí eu falo, sim. No que eu falo sim, a minha cabeça já começa assim, muito forte, muito forte, muito forte. Eu tava dormindo, tava bem. Até ela perguntar. No que ela perguntou, a minha cabeça já começou a dar aquelas pontadas muito forte, que eu nunca tinha sentido antes. E aí eles pegaram, viram se tinha batimento. Me deram remédio, que a pressão já estava muito alta. Muito alto. Mas eles não me falaram quanto. Aí dormi de novo. Aí eu acordei, fui no banheiro, aí tinha sangramento. Sangramento, pra mim, não é bom. Então, a gente já fiquei assim, né? Aí começa de fato, né? Viver ali, de novo. Que começa o sangramento, aí vai pro ultrassom. Aí chega no ultrassom, a pior notícia que a gente pode escutar: não tem batimento. Então, o que eles me explicaram quando acontece porque teve a pré-eclâmpsia, novamente. O que aconteceu ali? Deu um pico de pressão alta, rompeu o cordão. Se tá ainda na barriga, não tem o que fazer. Entendeu? Se eles, vamos supor, se eles optassem por ter feito a cesárea, talvez a minha filha estaria aqui hoje. Ou não. Ou não também, Ou não. Então, assim, eu não posso reclamar porque eles me atenderam super bem. Não tenho mesmo, assim. Eu tenho gratidão eterna por cada um que passou da Unesp, que passou por mim ali. Claro que eu tenho gratidão por alguns daqui também, né? Assim, porque se não... Olha assim, contraste, né? Na minha primeira gestação, essa médica... Falhou, na minha visão. E na minha 4ª gestação, ela me ajudou a ir pra lá. Entendeu?
Claro que se tivesse acontecido aqui, ia recair sobre ela também, né? Então, assim, mas eu agradeço muito a ela, assim, eu falo que eu perdoei ela, assim, sabe? Porque eu fiquei por muito tempo remoendo isso dentro de mim. Porque não é fácil, não foi fácil lembrar dessa história e saber, poxa vida, Poderia ter sido diferente. né? E lá na Unesp, depois que você passou por tudo isso, eles te explicaram mais sobre a pré-eclâmpsia, como que funciona? Você acha que você teve um apoio maior, uma explicação maior, né? Porque nas outras 3 percas não te deram explicação. Aí você acha que lá, por ser um hospital escola, você conseguiu ter entendimento do que estava acontecendo nas outras gestações? Então, Cá, é assim, eles falam, como muitas pessoas ali que passam pela gente, eles explicam lá do modo deles, a gente entende o básico do básico ali, né? É claro que depois que aconteceu tudo isso, o que acontece? Eu fiquei 2 dias na UTI, entendeu? Porque você também estava correndo risco de vida. Sim, porque a pré-eclâmpsia não é só o bebê. Não, é a mãe e o bebê. A mãe também. Lembra que na primeira gestação eu fiquei praticamente cega? Sim. Eu também praticamente morri. É que eles não falam. Sim. Mas se for analisar todo um contexto, você vê ali e já vê a mão de Deus também agindo ali. Entendeu? Na minha segunda gestação, eu também fiquei muito mal. Assim, eu não enxergava assim totalmente, não fiquei igual da primeira, mas também não fiquei com a visão, nossa, super maravilhosa. Tanto que da minha primeira gestação, quando a enfermeira falou assim, você quer ver a sua filha? Como que eu ia ver? Não Me explica. Enxergando. Então, na época eu mandei o companheiro que eu estava, ele foi ver. Mas Então, você não tem a lembrança. Não tenho. E do segundo, eu já vi. Assim, entre aspas, porque eu lembro de vê-lo, mas não vê-lo nitidamente. Porque a Que nem eu tô visão te não enxergando tava agora. Exatamente. Então, assim, eu também ali, é Deus que vai guardando, né? Porque você nova, você não sabe, você tá na mão de quem sabe, né? E para você, todas essas gestações, sem um acompanhamento adequado, era um risco de vida para você também, sim, né? já pensou se eu não tivesse esse acompanhamento? Aonde eu não acho que eu nem estaria aqui falando. Exatamente. Entendeu? E hoje em dia, com tanta informação, ainda tem mulher que ainda negligencia de ir no médico. Exato. É um pré-natal. Não, é um pré-natal que tem que seguir ali. Que a sua vida, a vida do seu bebê precisa, sim. né? Você Quantas mães mesmo morrem no parto? Entendeu? E a importância também da gente falar, né, para as mulheres e pro parceiro delas, a importância de estar junto. É muito importante. Né? Porque o seu marido estava vendo o que estava acontecendo com você enquanto você estava lá, ele já foi pedir socorro para a médica que te acompanhava. Então ele tinha um norte. Sim. Ela foi negligente de não ter. No meu ponto de vista, é inaceitável, mas cada um sabe. Sim. Né? Mas ele foi pedir ajuda. Então a importância de você, parceiro, estar junto na gestação, acompanhar todas as consultas, todos os exames, para você entender o que está acontecendo. Porque numa situação dessa, se você não acompanha, você não entende o que está acontecendo com a sua esposa. Sim, e numa situação assim, ele tem que tomar a frente, porque às vezes a mulher tá tão ali que ele tá ali sóbrio, vamos dizer assim. Porque você tá passando pra tomar por uma decisão também. Né? Você tá passando, não tá totalmente consciente, já era a sua 4ª perca, então ali era um mix de emoção, né? Então é importante falar também dessa parceria do homem com a mulher, principalmente uma mulher ali que tá, né, esperando um momento único ali da gestação, que é especial, porque ainda a gente, querendo ou não, a gente dá uma romantizada. Sim. Tipo, ai, minha barriga crescendo, ai, quando eu nascer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Planeje uma vida, sim, né? Não é esse mar de rosas, né, quando a gente pensa, principalmente se é a primeira gestação, mas assim, a gente quer ter
o mar de rosas, né? Quer romantizar tudo. Por mais que a gente saiba, né, que não é, a gente quer que seja aquilo. A gente faz os planos, né, que seja o mais agradável possível, né? Tem toda a mudança de hormônios, tudo ali. Então, essa parceria do homem, do marido, do esposo, do namorado, que seja, é muito importante. Você é uma peça fundamental para a mulher. Por que eu falo? Na minha quarta gestação, fui para a UTI, porque o que acontece? Eu só lembro, Camila, de me falarem que estava o óbito lá no ultrassom. Eu lembro de eu ir, eles me levaram para uma sala, porque aí eu já fiquei, eu não sabia onde eu estava. Eles me levaram para uma sala, eu lembro que eu estava lá, até perdoe falar, eu estava lá com a perna aberta e o médico olhando para mim, um monte de médico olhando para mim, mas o meu médico específico olhando para mim, e ele falando, você tá sentindo dor? E eu lembro que eu falava, eu só mexi a cabeça que não. Você eu tava sabe sentindo o que você dor, tava sentindo, mas não era aquela dor, assim. Só que ele olhava pro meu marido e falava, nossa, ela é muito forte. Porque pelo nível do conhecimento dele, era pra mim estar sentindo muita dor. E eu tava ali. Então, assim, eu só lembro. E olha pra você ver, hoje eu sei que eu já estava numa sala de cirurgia. Agora não me pergunte por quê. Porque se assim, as minhas primeiras gestações, os 2 primeiros foi de parto normal. Só não tinha criança me ajudando ali a sair. Era o meu próprio corpo entendendo que tinha que expelir. Tinha um corpo estranho ali que tinha que expelir. Então eu passei pela dor de parto normal inteira. Já dessa quarta, eu só lembro o médico perguntando se eu tava sentindo dor, falando com meu marido, e alguma coisa eles me passaram assim na barriga, eu senti uma ardência. Quando eu acordo... Você tinha feito uma cesárea. Já tinha feito uma cesárea. O Maurício, com a Alice nos braços, tentando me mostrar. O médico falando comigo, tentando me acordar, porque daí me entubaram também, né? Tentando me acordar. E eu lembro de eu começar assim, a voltar. E eu olhava pro lado e o Maurício com a Alice no colo, tentando me mostrar. E eu falava pra ele assim, que não dava pra eu ver, porque eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Não tinha ideia do que tava rolando, né? Então, assim, e o Maurício, né, muito parceiro ali, com ela no colo, ele tirou foto, tanto que da Alice eu tenho foto, dos outros não. Da Alice eu tenho foto, né, tenho foto com ele, a gente teve velório, né, eu preciso enaltecer ele aqui, pra todo mundo ver que realmente eu tenho o melhor marido que eu poderia ter, porque ele foi tão parceiro. Sempre foi, né? Mas nesse momento a gente viu ali o quanto ele foi forte. Porque além de eu estar, depois disso que aconteceu, da cesárea, eu fui pra UTI porque afetou meu rim. Meu Deus. Me mandaram pra UTI. Enquanto eu estava na UTI, meu marido teve que vir pra Avaré. Já estava numa cidade diferente da nossa, né? Que aqui é tudo muito perto, vai, né? Conhece todo mundo, né? E ele já estava numa cidade diferente, com pessoas que a gente nunca viu na vida. E ele ainda ter que enterrar sua filha. Sem estar com você. Sem estar comigo. E eu também, né? E fora que, parando pra pensar na dor dele, ele tava enterrando uma filha, que era o sonho dele também. Sim. E sem saber a sua situação, porque você estava na UTI. Sim. Então, ele imagina como ele não estava se sentindo e como ele foi forte. Porque assim, ele estava enterrando a filha e com o pensamento assim, será que a minha esposa vai permanecer comigo? Será que eu também não vou perder ela, né? Sim. E quem estava no velório, porque teve o velório aqui em Avaré, quem estava no velório me falou depois dessa força que ele teve. De como ele foi guerreiro, valente mesmo, assim, sabe? No momento de entregar mesmo a filha dele, né? Porque, assim, pra mim tava sendo difícil, mas Camila, eu falo que eu não tive esse momento de, tipo, vou viver meu luto. Não. Porque eu tinha que estar bem pra mim poder sair de lá também. Afetou o meu rim, fiquei 2 dias na UTI. Mas a médica, voltando, falando da importância do parceiro, eu não queria ninguém naquela sala. De parente, eu falo. Eu queria o meu marido.
Porque ele Eu entendia a queria o meu sua marido. dor. Gente, é surreal, assim. Eu não queria ninguém. Não queria minha mãe, não queria... Às vezes as pessoas falam, eu quero minha mãe. Não, eu não queria minha mãe, não queria ninguém. Eu queria o meu marido. Porque vocês estavam Porque compartilhando eu sentia da mesma segura dor, do lado né? dele. Eu me sentia segura. Aí foi uma psicóloga falar comigo. Ela falou, e agora? Como que você acha que vai ser? Eu só veio assim na minha cabeça. É como se eu estivesse casando de novo. Que você conheceu um Maurício que Como se você eu não estivesse conhecia casando de novo. antes. Porque daí ia voltar a ser só nós dois, de novo. Uhum. Então, assim, naquele momento eu só queria ele. Eu só queria ele. E eu lembro que teve acho que foi acho que no segundo dia, se eu não me engano, que deu uma chuva. Uma chuva, eu só escutava o barulho da chuva, mas uma chuva muito forte. E eu escutava do lado as visitas entrar. E ele não chegava. E eu também já não estava enxergando muito bem. Uhum. Bom relatar isso também, que eu também já não estava muito, assim, com a visão muito nítida. Aí eu escutava a turma chegando e nada dele. E a chuva que Deus mandava. E daí, menina, quando ele... uma enfermeira veio e falou comigo alguma coisa. Aí eu falei, eu queria meu marido. Aí ela, pode ficar tranquilo que eu vi ele lá na porta. Nossa! O alívio Ai, gente, juro. Foi um conforto tão grande, assim, de Deus pra mim naquele momento, porque eu só queria ele. Eu só queria ele. E você viu Deus restaurando alguma parte no seu casamento? Então, a gente ficou mais parceiros, né? Porque, assim, é só a gente mesmo. É só eu e ele, né? Então, teve todo ali um recomeço, né? Teve todo ali um recomeço. E o que eu ouvi dos médicos? Assim, ó, eu vou te liberar pra você descer pro quarto. Mas, porque assim, eu já não tinha onde me picar mais. Meu braço, ele tava super inchado. Tudo quanto é lugar, pra tirar exame de sangue, todo momento eles faziam. Aí ele falou assim, ó, a médica me falou assim, eu vou te liberar pra ir pro quarto, porém, seus exames, seu rim, não tá legal, tá piorando. Meu Deus. Tá piorando. E se piorar, você vai precisar fazer hemodiálise. Então ela me liberou da UTI, fui pro quarto já com isso. Com uma outra preocupação, né? Sim. Então eu precisava, assim, tipo, ficar bem, não consegui viver meu luto enquanto eu estava internado, porque A eu preocupação tinha que contínua, estar né? bem para me poder sair logo de lá. Meu pensamento era, eu preciso melhorar para me poder chegar em casa para viver o meu luto. Uhum. Então, aí eles ficavam me picando dia e noite para poder fazer exames. E olha a mão de Deus mais uma vez na minha vida. Eles me liberaram e falaram, o seu rim voltou e voltou melhor do que estava. Meu Deus, Se é um rim que estava piorando, tipo 1 dia antes, 2 dias antes, quem que fez restaurar ali muito melhor do que estava? Exato. Deus. E não tem como não ver a mão de Deus. Sim. Né? Aí fui liberada. Aí, desde esse processo desse acontecimento, a gente começou... Eu fiz muitos exames. Muitos aí exames. começou uma investigação. Porque daí eu passava pela nefro. Porque aí você não foi liberada do acompanhamento da Unesp. Você sempre voltava a fazer os exames lá. Que não aconteceu aqui nas outras gestações. Não. Então eu fiquei praticamente ali 1 ano indo lá para ver se tinha lúpus, trombofilia, entre outras doenças que poderia acarretar com que eu, na gestação... Não continuasse. Então, assim, não teve... Fiquei praticamente 1 ano, ia tendo acompanhamento, consulta, também tinha que ver o meu rim, né? Mesmo eles dando esse diagnóstico que estava tudo certo, eu ainda passei pelos especialistas de lá, tive alta, né? E na minha última consulta deles lá, eles olharam para mim e falaram, teve um exame específico, que eu não vou lembrar o nome agora, qual exame que deu meio termo. Nem sim e nem não. Então a gente não pode falar nem que sim, nem que não. Você vai sentar, vocês dois vão sentar e conversar. Se vocês quiserem tentar de novo,
a gente não pode falar assim, vai dar tudo certo. Pode ser que aconteça tudo de novo, mas pode ser também que não. Então a gente vai, você engravidou, você vem direto pra cá. Aí você já tinha uma orientação. Sim, eles me deram um papel e tudo mais. Então, você engravidou, você vem pra cá, vocês decidiram que vão tentar de novo, porque não é fácil, né? Tomar essa decisão, né? Não é, até porque, frisando de novo, não é só o bebê que corre risco de vida, Você né? também. Então, claro, vocês conversem e E tomam o que vocês resolverem, a gente tá aqui. Então, assim, a gente volta pra casa, teve alta, tá tudo bem. Aí eu comecei a me cuidar também, comecei a ir na academia, comecei a ter uma alimentação melhor, né? Uhum. E assim, se eu falar pra você que a gente falou assim, olha, a gente vai tentar, não houve essa conversa, mas claro, a nossa conversa sempre foi, ai, a gente saía, a gente ia dar uma volta com o quarteirão, a gente olhava alguma criança, ou não desejando a vida do outro, Não, sim. não é isso, mas a gente olhava e falava assim, daqui a um tempo a gente... Já profetizava. Exatamente, a gente ia no horto, a gente ficava assim, nossa... Daqui a um a gente tempo vai ter, entendeu? A gente ficava sonhando com isso, mas nunca chegou de fato assim, falar assim, não, a gente vai tentar. Nath, você como mulher, vendo a Nath de 18 anos, com a sua primeira gestação, e a Nath que teve a alta para, se caso vocês quiserem tentar, o que você olha nesse processo, você mulher? Que é a sua história, você gerou, você perdeu, o Maurício estava junto como parceiro, mas o que te fortaleceu como mulher? Que você fala assim, olha, isso me marcou de uma forma que hoje eu sempre volto naquela Nath para tirar força. Olha, eu acredito que seja Deus mesmo, né, que dá essa força, esse sustento, porque eu só fui passando, só fui vivendo, né, essas gestações, só fui vivendo assim, não foram fáceis, e eu tirei força mesmo de Deus. Ele que me sustentou, né, até então, porque por mais que assim eu não era, nossa, aquela crente, assim, né, vamos dizer assim, e tem como não olhar para trás com aquela Natália que tinha 18 anos e não ver a mão de Deus? Mesmo sem saber sem o que saber de nada. Então eu acredito que realmente foi a mão de Deus. Só pode ter sido a mão de Deus, né? Porque da gente mesma, a gente faz tudo pela nossa carne, pela nossa vontade. E não é assim. Quando você vê o caminho, quando eu paro para analisar a minha história, eu vejo que foi levando para uns caminhos assim, apesar das notícias ruins, a mão de Deus esteve sempre comigo. Teve. Como diz a Estela, né, o milagre sou eu. Né? Que é uma mãezona que também passou por uma perca. E realmente, o milagre fui eu. Né? E não deixou de ser os meus filhos, porque eu falo, são os meus milagres, mas não estão aqui. Falo que são as almas que eu ganhei para Jesus. Amém! Já tem umas pedrinhas lá no céu, lá, né? Então, assim, eu tento hoje... Tem pessoas que olham para mim e falam, você não tem... Como que eu posso dizer assim? Eles falam, você não tem essa... Como que fala, meu Deus? De eu contar essa história, a minha história, né, a minha vivência, tem a palavra certa, peraí, deixa eu lembrar dela. Não se incomoda? Não fica triste? Porque assim, às vezes tem pessoas que contam e começam a chorar. Eu falo que eu tenho as minhas fases. Vai ter fase que eu vou te falar e eu vou chorar. E não quer dizer que você passou e viu a mão de Deus. Exatamente, não que eu não sinta mais. E que não doa mais. Não. Dói, sempre vai doer, né? É que a gente tem que, o quê? Se levantar, porque a gente tem uma vida, a gente ficou, a gente tem uma vida, e a gente tem que dar continuidade. Exato. Porque se a Natália lá, que tinha 18 anos atrás, parasse, entendeu? Como que eu ia contar um milagre que eu tenho hoje? Exato. Entendeu? Dentre tantos outros. E tem uma pessoa que não era do meu convívio, Camila, que
Uma vez chegou eu passando assim pra ir no mercado, parou e eu falou assim, você tá grávida? Eu tava grávida do meu segundo filho. Aí, você tá grávida? Tô. Daí eu até fiz esse comentário da primeira gestação, né? Aí a pessoa falou, mas se perder esse, faz outro. Se perder esse, faz outro. Sabe? Uma pessoa que não é do meu convívio, não sabia da minha história. Não sabia o que você passou. Nada. Aí eu fiquei, como assim? Né? E que Deus abençoe essa pessoa, mas né? assim, foi muito infeliz nessa fala. Porque tem pessoas que elas não sabem lidar com a situação. A gente sabe que tudo é permissão de Deus. Sim. Mas é muito difícil você olhar pra uma mãe e falar assim, foi permissão de Deus. A gente sabe, não precisa falar isso, precisa confirmar, né? novamente. Entendeu? Né? A gente sabe que foi permissão dele, né? E tudo mais. Mas ouvir isso foi muito difícil, porque um filho não substitui o outro. Não. Jamais. Jamais a Rebeca substitui os outros quatro. Jamais. A Rebeca é única e exclusiva, feita ali pelas mãos de Deus, é diferente. Como os outros. Eu não olho pra Rebeca e falo assim, eu vejo um pouquinho dos meus filhos. Não, que não substitui. Então, é um luto que a gente passa assim, calado, porque muitas pessoas não entendem. Falar, você é nova ainda, você pode tentar, você pode ter outros. E não é assim. Porque se fosse fácil assim, né, todo mundo tava aí. As mães que são tentantes, que são muito importante falar das mães que são tentantes, que é muito sofrido. É muito sofrido. Mas eu acredito também que Deus, ele é capaz de tudo. Não há impossível para Deus. Não. Então, assim, da mesma forma, o Maurício, ele fala assim pra mim, que eu enchi tanto o saco de Deus, que ele falou, Tó, Rebeca, né? E pode ser que seja também, né? Minha teimosia também, não sei, né? Deus é quem sabe, ele sabe das coisas. De tudo, né? E estamos aí, né? Com a Rebeca, que é a minha quinta filha, que depois dessa longa história, eu entrei pra academia, comecei a me alimentar melhor, e não deu, eu entrei na academia acho que fazia meses. Aí descobri. E como foi descobrir a gravidez da Rebeca? Então, eu fiquei feliz, claro, mas receosa com o que poderia vir pela frente, não pensando que iria acontecer de novo, mas claro que, porque assim, era a minha quinta gestação, mas na quinta gestação ainda a gente que engravida pela primeira vez, a gente vai no banheiro, a gente acha que a criança já vai sair assim, quando você vai fazer xixi. É um negócio muito louco, você começa a olhar com outro olhar, então aí você já começa a ter medo de algumas coisas, outras você já tem mais segurança. E assim, sendo a minha quinta gestação, eu já tive essas neuras, não sei se é neuras que fala, mas assim, essas coisinhas assim que muita mulher vai se identificar com isso. Muita mulher que já passou por isso vai se identificar. De ir no banheiro, de medo de olhar e ter um sangramento ali. De quando você vai se limpar, medo de ter um sangramento ali. Então, era esses gatilhos que você tinha. Porque assim, não era medo. A gente descobriu, parece até coincidência, né? Porque quando aconteceu da Alice, foi numa quinta-feira que eu fui na médica, na sexta já fui pra Unesp, eu descobri na gestação da Rebeca numa quinta-feira. Olha só. Assim, do nada, desconfiei, comprei um teste, antes de eu ir pra academia, que eu ia 6 horas da manhã, eu fiz, aí deu bem fraquinho, assim, fui, era treino de perna, aí você ia fazer agachamento, eu malemava, agachava, porque eu ficava com medo, falei, agora se eu agacho, né, acontece alguma coisa... E daí voltei, só que eu queria fazer uma surpresa com o Maurício e tudo mais. Não consegui. Porque tava ansiosa, não consegui. Precisava compartilhar. Aí falei pra ele assim, vamos lá no ambulatório. Aí fui no ambulatório. Aí a gente tem um vídeo nosso que a gente gravou no carro, né? Falando pra Rebeca sem saber que era ela, porque a gente não sabia o sexo. E na hora de abrir o resultado, que demorou 1 hora, né, pro resultado. E aí a gente abriu ali o resultado, foi assim, a gente ficou feliz, mas o Maurício, ele é mais
preocupado que eu, assim, né? Então ele ficou Receoso. assim, né? A gente ficou feliz e tudo mais. E daí na sexta-feira, no dia seguinte, já fui pra Unesp. A ordem era essa, né? Pegou positivo, vem pra cá. Então eu corri pra lá. Porque agora você tinha segurança pra onde ir, Sim, né? sim. E eles falaram que iam, pelo aquele exame que deu meio termo, eles iam fazer uma análise ali se eu iria precisar tomar o anticoagulante, a Clexane. Então, quando eu fui pra lá, eu fiz ultrassom pra realmente confirmar que eu estava grávida, mesmo com o exame na mão. Então, olha pra você ver o contraste de um para outro, né? Eu fiz diferença. exame de ultrassom, mesmo levando ali o resultado de sangue, né? E também daí já internei. Eles estudaram o meu caso. Ah, você ficou internada logo quando descobriu já, pra ser tratada de perto. Porque tem toda uma burocracia, né? Porque se eu não interno, eu não faço a primeira dose da Clexane, do anticoagulante. Entendi. Então, para comprar, ficaria muito caro. Porque é uma injeção cara. Então, ficaria muito caro. Então, o que eu precisava fazer? Internar, começar a fazer esse uso, porque daí o Maurício correu atrás dos papéis para eu poder pegar pelo SUS, né? E foi o que aconteceu. Eu poderia ficar internada uma semana, o médico falou mais ou menos, por conta da burocracia e tudo mais. Mas graças a Deus, Deus foi tão bom que eu fiquei um dia internada. No outro dia eu já estava com os papéis na mão, consegui do papel, as injeções e voltamos para casa. Aí eu mesma me aplicava, tomava uma vez por dia. E assim durante a gestação inteira. E durante a gestação inteira, diferente das outras gestações, é importante frisar a alimentação, o exercício físico. Das outras eu não fazia, né? Eu vejo que tem impacto, sim, o exercício, a alimentação. Que daí da Rebeca, como eu já estava na academia, né? Eu até falei pra minha amiga da academia, que é a dona da academia, eu falei pra ela, quando eu voltei da Unesp, eu falei, eu vou ter que parar, e contei pra ela, porque eu não queria abrir pra todo mundo, né? Já era uma expectativa, né? Então eu falei pra ela, porque eu falei, eu vou parar, né? E porque eu descobri que eu tô grávida e tudo mais. Ela falou, não, mas você não precisa parar. Eu te dou um acompanhamento, uns exercícios diferentes, né? Pra você mesmo, específico pra você, de gestante. Falei, então tudo bem. Aí meu médico liberou, os médicos de lá, né, liberaram. E eu continuei o exercício até chegando ali o 8º mês ali. Então, olha que diferença. Fiquei bem ativa. Deu muita diferença, né? E tomando um anticoagulante. Certo que a gente ia todo mês pra lá fazer o pré-natal, né? E só com a Rebeca ficou tudo bem. Passamos bem. Eu consegui engordar 1 quilo por mês, tá certo, que minha filha nasceu petitica, né, mas também já foi ali uma bênção pra mim, né, que não ficou tão, que também a obesidade em si também a pressão, aí já junta tudo, né? Um combo ali, né. E a Rebeca, o seu parto da Rebeca foi aqui em Avaré ou foi lá? Não, foi lá. Foi não, né? Foi lá. Eu queria parto normal, porque como eu já tinha tido um parto normal, eu vi que, assim, a criança saiu ali, claro que sofri toda aquela dor, mas a criança saiu ali e acabou, né? Agora, a cesárea, como eu já tinha passado por uma cesárea, que foi da Alice, da minha 4ª gestação, foi minha primeira cesárea, tinha um corte, inflamou, tinha que ficar deitado, então eu não queria. Então, a nossa ideia era parto normal. Então, os médicos que me acompanhavam, graças a Deus, o mesmo médico que me acompanhou da Rebeca foi o primeiro médico que me acompanhou anteriormente. Então, ele já sabia do meu caso. Então, ele estava ali por dentro de tudo. Deus foi tão bom que o mesmo médico permaneceu ali, né? Que era o chefe dos chefes ali, vamos dizer assim, né? Então, ele já sabia de tudo. Era mais fácil, né? Você estava mais segura. Estava mais segura. Então, e o Maurício conversa bem, né? Então, ele já meio que pegou uma intimidade com o médico ali. Tanto que ele não queria que passasse das 37 semanas, certo? Então, teve um dia que
a gente estava indo um dia sim, um dia não para fazer ultrassom. Porque no finalzinho da gestação, eles perceberam que tinha uma veia dilatada na cabeça da Rebeca. Então, essa veia não poderia estourar de jeito nenhum lá dentro. Então, um dia sim, um dia não, eu estava indo para lá para poder fazer ultrassom. E um desses dias, o médico passou, e eles passam rápido, né? Porque não tem tempo para nada, né? Ele passou assim no celular, com a cabeça baixa, andando rápido. O Maurício mexeu. O Maurício mexeu com ele, eu até fiquei brava com o Maurício, sabe? Porque ele mexe com todo mundo. Aí ele mexeu com ele, ô doutor. Aí olhou pra gente e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão morar aqui agora, é? Falou assim pra gente, né? Aí a gente explicou porque que a gente tava lá, né? Pra fazer ultrassom e tudo mais. E eu tinha uma consulta marcada numa sexta-feira, naquela mesma semana. E daí ele pegou e falou não. Como ele era o chefe, falou, não, pode vir amanhã, se internar amanhã. Aí ele falou assim, vamos arrancar essa criança daí. Então, o planejamento era parto normal, então ele mandou eu me internar no dia seguinte, para fazer, como eu tive uma cesárea, a indicação era introduzir o balão. Eu não tinha nem ideia o que era isso. Eu não sei. Eu também não tinha nem ideia que era balão, nada. Eu também não tinha nem ideia de ficar pesquisando essas coisas. Nem dava tempo também, era no dia seguinte, tinha que ir pra lá. E fomos, né? Aí chegou lá no dia seguinte. Ai, menino. Internamos, ficamos lá entramos no quarto. E não via ninguém falar comigo. Aí comecei a ficar desesperada. Ficava nervosa. Aí ficava desesperada. E ninguém veio falar. Aí fiquei brava com meu marido, que não tinha nada a ver com a situação. Você não vai lá ver nada. Você tem que ir lá perguntar as coisas. E eles, tipo assim, me largaram lá. Mas não era, assim, eu achei que eu ia chegar lá e já ia ter ela, né? Já ia tirar, né? Tipo, vamos, né? Não, ainda fiquei esse dia lá, ficamos lá. E ninguém vinha falar comigo. Aí fiquei nervosa e chorava. Aí no pátio, assim, lá da Unesp, lá na capelinha, tava tendo o grupo Vocal Livre. Eles estavam cantando lá. Aí fiquei, tem até uma gravação no meu celular deles lá cantando, sabe? Aquela música, eu acho que é Haja Mais Amor. Aí eu falei, olha, Deus tá falando comigo. Mas eu tava tão brava, que ninguém ia lá falar nada, na hora Deus tá falando comigo, mas sabe quando dá pra entender, né? Eu tava tão brava. Enfim, aí no dia seguinte, vamos introduzir o balão. Aí me levaram lá para introduzir esse balão, né, que fica dentro, né? E daí, só que nesse momento que eles colocam, o Maurício também estava do lado, que eles colocam, eu começo a ter uma hemorragia. Só que eu, Natália, tô lá, né, assim, na maca, não tô sabendo de nada, não dá pra ver, que eu não vou ficar assim, né? Tô lá assim, aquele monte, sai e entra médico, e vai pra lá e vem pra cá, e a médica olhando assim, não falava nada, e o Maurício olhando assim pra mim, e vai pra lá e vem pra cá. Epa, tem alguma coisa estranha. Não tá certo esse negócio. Aí vem, eles olham, vai pra lá, pra cá, e chama um, chama outro, manda chamar outro. E você lá, né? E eu lá, né, e ninguém fala nada, eu também não... O medo de eu perguntar. achei, o que eu falei no começo, que eu achava que eu ia ser mais, não, vou cobrar, né? Não, fiquei lá. Tipo, tá, tô né? aqui. Só vivendo, né? E daí, me mandaram pro quarto de novo. Aí eles falaram que quando introduziu o balão, estourou uma veinha, onde deu hemorragia. Então não poderia mais com o balão. Eles iam me colocar no soro, que era a última opção. Ia me colocar no soro. Só que daí eu já fiquei meio com medo. Pode ser que se eu espere no soro, possa acontecer alguma coisa, né? Aí eu fiquei meio com medo. Aí eu fiquei meio receosa. Aí eu falei pra médica, não quero, eu quero cesárea. Antes a dor da cesárea, depois, e pode ser já. E eu falei, eu quero cesárea, mas também nem sabia o que tava por vir, porque lembra que na gestação anterior o cordeiro já estava lá, a criança já estava fora, né? Então não sabia. Então, e daí eu fui e falei, eu quero cesárea. Então a Rebeca nasceu com 36,6 porque eu pedi a cesárea, senão eles iam põe no soro, eu já tava com 3 dedos de dilatação. Já tava ficando meio com uma cólicazinha, assim, diferente, assim, sabe? Mas eu não queria esperar.
né? Porque eu achei que era, pra mim, assim, era meio arriscado eu esperar e acontecer tudo de novo. Né? Mas também não sabia. Poderia acontecer na cesárea também, não sei. Né? Mas foi sua intuição. Que falou naquele mais momento alto. eu segui isso, né? E daí ele falou, tá bom, então se prepara, daqui a pouco a gente vem te buscar pra fazer o parto. E que bonito, eles respeitaram você a todo momento, né? Sim, sim. E em questão do sangramento, o Maurício falou pra mim depois, no quarto, que me fez também pensar em pedir a cesárea, porque ele falou que era muito sangue. Tipo, não foi um sangramentinho qualquer. Ele falou, era muito sangue. Na hora ele não falou isso pra mim, né? Mas depois ele falou no quarto, era muito sangue. Então, aí sim eu falei também, não, agora eu quero mesmo a cesárea. E como foi a sensação de ver a Rebeca pela primeira vez? Então, foi muito, assim... é muito doido, assim, sabe? Porque a Rebeca, que nem voltando lá a gente romantiza. Ai, vai sair lá da barriga, né, o parto normal, e vai vir pro nosso colo, já vai mamar. A gente idealiza tudo isso, entendeu? No meu sonho ali, eu queria ter o parto normal, ela saindo, vindo pro meu peito. Tem mães que conseguem, que acontece isso, né? Mas tem mães que não tem. E a gente, de uma certa forma, fica meio frustrado. E a Rebeca, ela saiu, eles mostraram ela por cima, né? Então, assim, eu não pude pegar, porque na cesárea você fica lá com o braço aberto, um soro daqui, um negócio medidor de pressão aqui, então você fica imóvel. Então ela não veio pro meu colo, entendeu? Eles só mostraram por cima e levaram ela pro berçário, né? Porque ela nasceu com 1,960 kg. Miudinha, 42 centímetros. Era um cisco, eu falo que até hoje que ela é o meu cisco, meu grão de mostarda. Então eles mostraram por cima, eu vi, chorei, claro, óbvio, né? E aí eles vieram, e a foto que eu tenho, né, que era a foto do sonho de toda mulher, você tirar com o rostinho. Eles tiraram foto dela assim, tanto que tem uma foto que ela tá com a boca meio aberta, dá a impressão que ela tá me beijando. E eles levaram. Aí o Maurício também foi, né, com ela, ver, porque daí tem que tomar as vacininhas e tudo mais. E ele ficou o tempo inteiro com ela, né, analisando ela lá. E levaram ela pro berçário, porque eles tinham que ver se estava batimento, estava tudo certo com ela, né? E então ela não veio, ficou de imediato ali comigo. Ela ficou 2 dias no berçário, porque eles falam que ela tinha que alcançar o peso de 2 quilos para poder ter alta. Em 2 dias ela conseguiu? Não. Eles liberaram, eles me liberaram, né, assim, primeiro, e depois liberaram ela, porque ela ficou 2 dias no berçário lá. Nem sei se é berçário que fala, mas é um lugar lá que não é a UTI neonatal. Então, eu fiquei indo lá para poder dar o peito para ela, né? E pensa, mãe de primeira viagem, sendo mãe de quadro, mas de primeira viagem de fato ali acontecendo, sabia nada. Aí as enfermeiras falam, faz isso, faz aquilo. E eu, gente, é assim, né? E eu falava, e ela que é um cisquinho. Só que eles viram que estava tudo bem com ela. Então eles liberaram ela para ir embora. Quando a criança nasce, ela perde um pouquinho de peso, né? Então ela teve alta com 1,9 kg, né? Perdeu 60 graminhas aí. E daí a gente veio embora, né? E aí você viu tipo, seu sonho, e agora? milagre. Né? E agora? O que eu faço? Porque tô com meu milagre, e agora, pai? Só eu, pandemia. Ai, foi na pandemia. Pandemia, né? Só eu e meu marido, vamos embora. Aquele cisco num bebê conforto enorme, né? Uma coisinha miúda lá no bebê conforto e vamos embora. Aí chega aqui, e agora? O que a gente faz? Porque não tinha chegado nessa etapa ainda. Eu achava que eu tenho bastante sobrinhas, né? E eu achava que eu sabia cuidar de criança por causa delas. Tipo, não sabe de nada, né? E então eu cheguei em casa e a gente ficou aqui, ó, nesse mesmo sofá, nessa mesma posição. E agora? E daí a gente foi, tudo que a gente sabe, Camila, foi aprendendo no dia a dia. Porque, assim, não tive a minha mãe
por perto. A minha sogra já é de idade, também não. E como era pandemia, antes, mesmo estando grávida dela, eu ia na casa da minha mãe, da minha sogra. Depois que a gente teve ela, a gente já ficou, opa, a gente não vai sair. Pandemia, Já não ficou sabe aquela o super proteção em né? cima dela, de nós, tipo, daí parece que caiu a ficha, tipo, olha, o negócio é sério mesmo, esse vírus é sério, não é brincadeira, né? Não que a gente levar na brincadeira, não é isso? Mas a gente tinha essa né? noção, né? E daí, então a gente meio que se fechou, tipo, não recebemos visita, só conheceram pelo celular, minha sogra demorou. Depois de, não sei nem quanto tempo a Rebeca tava, que eu cheguei de surpresa na casa da minha sogra. Mas também, passa álcool, né? É assim, né? Não pega, é mais ou menos usa isso. máscara. É meio neurótico, assim, com essas coisas, mas, assim, não me arrependo também. Não me arrependo. Acho que foi um momento que vocês precisavam viver vocês, né? Então, tudo que a gente sabe de ser como pai e mãe, a gente tá aprendendo juntos, porque um dia... cada dia é um desafio, né? Cada fase, não, né? são fases assim que você fala, nossa, passou. Aí vem outra. Vem outra. Então, Como que lida com isso? Daí vem outra. Aí você fala, nossa. Aí você acha que você tá, agora eu tô boa nisso. Aí vem outro que é totalmente diferente, aí você tem que ir se adaptando, ali. E então tudo que a gente sabe é eu e ele na raça ali, não sabia nada de criança. Tanto que uma vez a gente tava lá, eu amamentei, graças a Deus, deu certo, né? Mas também eu tive até que contratar uma enfermeira, né? Pra te ajudar. Pra me ajudar, porque ela não tava conseguindo fazer a pega correta, que tem tudo isso, né? Que a gente não tem, quando a gente engravida, hoje tem bastante informação, tem as profissionais que ajudam, né? Mas não era a minha realidade, né? Então, assim, e eu consegui essa enfermeira e ela veio, ajudou a gente a fazer a pega correta. Daí ela até falou pro Maurício, quando ela abrir a boquinha, você coloca a cabecinha dela assim pra me ajudar, porque tem todo jeito de pegar também, né? Tem as posições que pode ser feita ali. E daí teve uma vez, numa consulta com a pediatra, o Maurício ficou com medo de ter amassado a cabeça da criança, porque ele falou, será que eu tô fazendo muito forte? Assim, umas loucuras assim, que só... Porque a gente não sabe. Só depois que virar pai e mãe que é desbloqueada, né? Então assim, a gente tá aprendendo ainda, somos alunos aí. Mas que linda essa história, Nath. Tem aí, a Rebequinha hoje aí tá com... Que é linda. Tá com quantos anos já? 5 anos, fez 5 anos. 5 anos. Esse ano fez 5 anos já e tá passando tão rápido, a gente fica assim, cadê a bebezinha que a gente nem... Porque a impressão que a gente tem, assim, que passou tão rápido, mas tão rápido, parece clichê, né? Aproveita que passa rápido, mas passa muito rápido. Quando você só vê as fotos, você só vê ali o Google agora, tem o Google pra lembrar da gente, né? As lembranças, aí você fica... era assim! Eu não queria nem lembrar, mas tá aqui, né? Então... A gente fala assim, muito pouco a gente escutou o choro dela, porque graças a Deus é uma criança... Eu fui muito agraciada. Eu falo que eu sou muito agraciada. Não só pela Rebeca, mas antes eu já me senti assim, de ser agraciada mesmo por Deus. Né? Eu não mereço, mas Ele cuida. Ele viu algo em mim que talvez às vezes nem eu vejo, né? Por me presentear, porque a Rebeca não é minha. Então... Ele me emprestou aí esse ser humaninho para eu cuidar e eu acho, não sendo, né, se achando, mas eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho na medida dentro daquilo que eu consigo fazer, né? Espero me manter assim, que um dia ela possa olhar para mim e falar, ainda bem que eu tenho você, apesar que ela é bem carinhosa, né? Ela é. E Nath, conta também pra gente um pouquinho que agora esses dias você descobriu, né, que a Rebeca, ela tem diabetes, né, tem um nome técnico, né, fala um pouquinho pra gente sobre essa fase, fala pras outras mães também sobre como foi diagnosticado, como foi diagnosticado, como você suspeitou, né, disso, conta um pouquinho pra gente. Sim, a minha mãe é diabética, né? E a minha mãe é o tipo 2, né? Que é depois de adulto. Então, assim, mas também nunca me liguei a isso, né? E
a Rebeca fez 2 meses agora de diagnóstico, né? Uhum. Ela super bem, saudável, comia, as pessoas perguntam, você dava muito doce pra ela? Já vem uma crítica, né? Aí a gente, nossa, se sente a pior mãe do mundo, né? Porque assim, o tanto que eu pude segurar de doce, refrigerante ela nem toma. Então assim, que eu pude segurar de doce, porque eu sou muito doceira. Como que eu vou comer um doce e a menina me olhando, né? Então, a partir do momento que a gente viu, depois de mais de 2 anos, que eu comecei a dar doce de fato pra ela, né? E não foi o doce que foi o causador disso, né? Mas assim, as pessoas perguntam, você tá com muito doce? Ela come muito doce? Então, né, não é. E eu descobri por quê. Ela fazia 2 meses seguidos que a gente ia no pronto-socorro, falava que era garganta. Então, dava um antibiótico. Mas Então, era coriza que ela tinha, alguma coisa assim? era febre, na verdade. Começava com a febre. Dava febre, ia no pronto-socorro, falava que era garganta. Ela nunca reclamou de dor de garganta. Mas aí, é aquilo que eu falo, né? Eu acredito que o médico tá falando. Aí, dava antibiótico. Aí, no mês seguinte, mesma coisa. Febre. Vai lá no pronto-socorro, dor de garganta. Falei, tá esquisito isso aí. Aí, entramos com antibiótico de novo. Falei, mas todo mês agora dá antibiótico? Falei, não, né? Aí eu sempre passava no Amor Saúde com um médico que eu gostava muito, o Dr. Antônio, só que eu fiquei um bom tempo. Desde quando a Rebeca nasceu, a gente sempre passou por lá. E eu sempre gostei. E eu fiquei um bom tempo com o Dr. Antônio. Só que daí ele não tava mais. Então, daí eu passei com uma outra médica, a gente fez exames de rotina normal nela. Isso agora, né? Já faz uns 7, 8 meses atrás. Então, tava super normal. Só que eu queria uma médica daqui mesmo, da cidade. Então, a gente demorou até pra encontrar uma médica que a gente se identificasse. Né? Aí a gente, como ela já vinha 2 meses ali tendo dor de garganta, eu falei, não é normal. Aí eu e o Maurício, a gente conversando, vamos achar uma médica aqui. E a gente achou uma médica maravilhosa, doutora Melina. Um beijo, maravilhosa, indico pra todo mundo, porque assim, né, a gente passou nela, né, e a gente passou porque que a gente queria uma médica, né, que a gente gostasse, e daí eu falei, não é normal ficar, não tem nada a ver a dor de garganta com a diabetes, mas Deus, olhando assim, Deus já tava encaminhando ali, tudo certinho. E quando eu passei em primeira consulta com ela, qual eram os sintomas que a Rebeca estava? Era muita sede, ela chorava de querendo beber água toda hora, principalmente antes de dormir. Aí o que acontece? Ela começou a fazer xixi na cama. Eu, na minha ignorância, falei, quer chamar atenção? Eu dava um golinho de água, porque eu falei, ela vai fazer xixi na cama. Mas ela queria mais. Queria mais. Uma sede excessiva, assim, coisa de outro mundo. Aí começou a fazer xixi na cama. Aí ela comia, 2 segundos depois, tô com fome. Como assim? Acabou de comer. Tô com fome. Tô com fome, tô com sede, quero água, e chorava. Parecia que eu tava matando ela. E aí era só essas 3 coisas. E ela super normal. Super normal. Aí veio a nossa primeira consulta. Aí falei isso pra médica. A médica falou, ela trocou de professora? Eu falei, trocou? Então a gente poderia pensar, tipo, emocional, né? Aí ela pediu os exames, né? Normal, de rotina. E aí a gente ela falou, como ela tava tomando antibiótico, falou, termina o antibiótico e depois você faz os exames, né? Espera mais 10 dias e faz os exames. Então a gente passou nela, esperou o antibiótico terminar, demorou mais 10 dias, fizemos o exame, demorou mais 7 dias para sair o resultado. Voltaram. Aí o Maurício abriu, porque a gente faz exames, a gente pega primeiro que os médicos, certo? Então a gente acha que a médica também vai olhar, né? E vai procurar não, daí a gente vai lá, acho que a médica também vai lá, né? E acho que a gente... E ele olhou. Quando ele olhou na glicose, tava
200 e alguma coisa. E ela em jejum, né? Jejum? 200 e alguma coisa. E a gente tinha feito os exames há 6 meses atrás, isso, né? De rotina também. Olhou, comparou. Tava 78, se eu não me engano. Super normal. Normal. E nesse tinha dado 200 e pouco. Aí eu falei, vamos trocar de laboratório. Só que nesse meio tempo a gente já ligou para a secretária da médica e pediu um retorno mais rápido, pelo sim, pelo não, né? Conseguimos no dia seguinte, graças a Deus, né? Aí, só que por conta, a gente fez o de glicose. Novamente. Sim, vamos fazer. Já que vai passar, sai no mesmo dia, a gente vai passar na parte da tarde com ela, né? Faz de manhã. Aí fizemos, né? O hemoglobina glicada que fala e o da glicose mesmo. E aí tô lá trabalhando, né? Aí quando chega uma mensagem do Maurício, que ele pegou o resultado, aí olhou 400 e pouco. Meu Deus. Porque assim, eu troquei de laboratório, falei, porque se é o laboratório, a gente cai matando em cima, porque é um erro muito grande, né? Uma criança. Mas nem sonhava em diabetes, só que daí você vai pesquisar, né? Aí tá lá, escancarado, né? Os sintomas, né? E fala glicose alta, sim, não é normal, né? Então, assim, meu mundo caiu. Então, a gente já foi, assim, a gente foi, eu falando por mim, eu fui já, assim, meio que sabendo o que era, mas não querendo acreditar. Então, aí a gente, né, vai já não querendo acreditar que é isso mesmo, né? Quando eu cheguei na doutora Melina, aí ela começou a falar de diabetes. Já com os 2 resultados. E foi o quê? De 7 dias pra cá, de 200 e pouco pra 400. Então tava subindo cada vez mais. No mês, praticamente, Então, assim, já tava 400, isso na parte da manhã, né? Que foi quando a gente fez o exame. E aí a doutora Melina explicou o que a gente teria que fazer e tudo mais, né? Passar no endócrino. Tal. Aqui em Avaré não tem endócrino de criança. Então, a gente foi para a Unesp, né? E no mesmo dia. Então, a gente veio com a cabeça, né? Que é muita informação. Você não sabe, de repente, você não sabe de nada, vira totalmente, assim, de ponta cabeça a sua vida. Então, a gente veio para casa, pegamos uma mudinha de roupa e fomos para a Unesp. Vamos bater lá. Aí eu fui dirigindo, pegamos uma chuva que Deus mandava, não conseguia enxergar nada, um palmo na frente, e aquela chuva aí de repente parava. Aí depois começava de novo assim na metade da estrada, e chegamos lá. Passamos na triagem assim, foi bem rápido, chegamos, já fui direto pra triagem, aí contei pra enfermeira tudo que estava acontecendo, ela fez a pontinha de dedo, né, o teste lá com o aparelhinho, e deu HI, o famoso high que a gente fala, né, que eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi é o que ele dá HI quando tá muito alto e com o aparelho não mede. Isso. Aí a enfermeira já mandou a gente pra emergência. Aí a gente já foi pra emergência. Fomos pra emergência, aí veio os médicos. Aí só dava pra saber quanto tava ali com o exame de sangue, que saía em 20 minutos. Fizemos o exame de sangue, ficamos em observação, aí saiu o resultado, tava 700. Meu Deus. A glicose dela. Já tava em 700. 5 anos de idade. Tava em 700. E ela super normal. A diabetes, ela é muito silenciosa, né? Ela super normal, do mesmo jeito, até hoje, graças a Deus, até hoje, super normal. Se a gente não tivesse feito esse exame de rotina, não sei onde minha filha poderia estar hoje. Não sei. Na verdade, eu sei, né? Porque a gente sabe o que pode acontecer com uma glicose alta, né? Se manter assim. Então, pelo visto, estava só aumentando, porque ela ia comer as mesmas coisas, né? Ia continuar comendo. Claro que eu não vou proibir ela de comer o doce que ela, né, comia. Enfim. E
chegamos lá, tava em 700. Então a gente já entrou com insulina, de 4 horas eles estavam aplicando insulina, aí a gente já internou, porque para passar com o endócrino a gente precisaria também internar, e a gente ficou uma semana internados. Dentro dessa uma semana eles me ensinaram a fazer a medição, a aplicar insulina, as unidades, a seguir uma tabelinha. E assim, toda a minha gratidão por cada médico ali que passou, que ajudou, a explicação, sabe? Que nos atendeu ali. Porque eu até perguntei pro endócrino que atende a gente, que acompanha a gente, eu olhei para ele e falei: quem é o culpado? Sou eu. Porque a gente tende a se culpar, né? É que a gente tem a necessidade de achar um culpado, né? Aí ele falou exatamente isso que você falou. Aí ele falou: por que a gente tem que sempre achar um culpado? Não pode só ter acontecido. Falou: não é você, não é seu marido, é o corpo dela. Porque a diabetes tipo 1, pelo que eu entendo, né? A gente vai fazer agora, fez 2 meses de diagnóstico, então assim, ainda tem muito para aprender, né? Mas o pouco que eu aprendi até aqui, eles falam que a diabetes tipo 1, que é o que, né, mais comum da em criança, não tem cura. Né? Só é controlado. Que é o pâncreas que para é uma doença autoimune, que é o pâncreas que para ali de funcionar, que é não é imunidade, tem uma palavra certa lá que vai combater onde não era para estar combatendo. Sim. Né? Autoimune, né? Isso. Então, assim, aí o pâncreas para de produzir a insulina, né? E daí eles falam que não tem cura. Então, e que criança tem que ser a insulina injetável mesmo, né? Tem que não pode ser não, E aí todo dia você aplica a insulina nela? Todo dia. E como que ela é? Assim, em questão de tomar uma injeção todos os dias? Então, ainda lá na internada, ela sofria muito, tadinha, né? Claro, ali era agulha mesmo, né? Seringa mesmo. Então, assim, a Rebeca, ela é muito compreensiva. Deus foi tão bom que eu falo que Deus mandou uma filha exatamente de acordo com aquilo que eu possa suportar. Né? Porque, assim, a Rebeca, ela é muito compreensiva. Então, assim, eu converso bastante com ela, sabe? Porque, tadinho, fez 5 anos. Dia 18 ela fez 5 anos. Dia 23 a gente recebeu esse diagnóstico. Uma bebê. Fala, ganhou de presente né? Uma diabetes. Então, assim, e ela, todas as vezes que a enfermeira ia lá a fazer a aplicação, aí ela fazia: calma, deixa eu respirar. Aí eu falei: filha, não dá pra esperar, porque a enfermeira tem outras pessoas pra atender. E ela: deixa eu respirar. Sim, teve uma hora que ela falava assim: socorro, Deus! Tadinha. Aí ela falava: sangue do cordeiro. Porque eu costumo falar muito isso, então eu acho que ela pega, claro, né? A gente é exemplo, né? Então eu falo muito sangue do cordeiro. Dela, socorro, Deus! E ela falava: deixa eu respirar. E ficava. Aí deixava. Mas assim, né? Hoje até tá mais fácil porque é uma caneta, né? A agulha é um pouco mais fina. Isso não quer dizer que não doa, né? Deve doer, né? Porque você tomar ali... E toma na barriga, no braço... Sim, a gente tem as opções aqui do gordinho do braço, ali na barriga, no bumbum, na perna. Então eu faço esse rodízio. Mesclando. Sim, eu faço todo esse rodízio. Eu uso tudo. Porque tem essa também de não dar só no mesmo lugar, que pode dar um... A médica explicou lá, um carocinho lá, que... Enfim. Então eu uso tudo que eles me ensinaram, né? Eu faço exatamente como eles me ensinaram. E quando a gente saiu ela tendo que tomar, são 2 insulinas diferentes. E ela tá, né? Os médicos falam que ela tá nessa fase de lua de mel. Então, assim, a gente tá tendo esse acompanhamento, o retorno, os exames, todo o amparo que a gente precisa,
né? Se, por exemplo, dá, que nem estava acontecendo com as outras insulinas, estava dando muita hipo, que é a que baixa, né? Que abaixo de 70 já é considerado hipo. Então, a gente trocou por conta disso e tá dando super certo, né? Não que às vezes não dê, ainda dá alguma outra, mas menos. Então, e tá correndo tudo bem, assim, ela continua, você olha pra ela, não tem nada, tá tudo sob controle, ela não passa mal, e nem com hipo, nem com hiper, enfim, né? É bom e é ruim, né? É bom que eu não vejo minha filha lá, né? Porque eu já vi a minha avó, ela tinha hipo e ela passava mal, parecia que tava morta. Meu Deus. Então, pra mim é bom, porque daí já pensou, eu pensei isso, né? Meu Deus, se a minha filha passar mal, eu não sei como que eu, sabe? Agir. Porque assim, é um desespero, né? Tem mãe que vê seus filhos passarem mal, né? O que a gente deduziu? A Rebeca é assintomática. Então, o tempo inteiro, assim, a gente tem que estar ali, entendeu? A gente até colocou o Libre, que é um sensorzinho, mas também hoje ela está sem o Libre, mas que ajudou bastante em questão, até eu ver quando que as possíveis hipo que ela poderia ter. Mas também agora eu já meio que entendi, dependendo da unidade que eu dou, de insulina, então, tô conhecendo mais ou menos o corpo dela ali, que cada 2 horas também a gente tem que fazer a medição da ponta de dedo pra ver se... A cada 2 horas? Por exemplo, não é uma regra obrigatória. Mas assim, no jantar, por exemplo, ela come, depois de 2 horas eu vou fazer a medição. Por quê? Não é nem por conta só da hipo, é porque a gente aplica a insulina, que é a rápida, que é na hora que ela vai comer. Então, se eu faço uma aplicação a mais, que tá proposto ali, só que eu não tô seguindo vamos supor, no jantar são 3 unidades de insulina. Dependendo do que dá ali na ponta de dedo, eu dou 2, ou às vezes eu até dou 1. Tem vezes que eu dou 2 e eu vou medir 2 horas depois, tá normal, ou às vezes tá muito baixo. Ou tá baixo. Então aí você tem que entrar com um melzinho. Eu falo que essa doença é uma hipocrisia, né? Porque o mesmo doce que não pode é o que salva a vida. Então, assim, ainda tá sendo bem desafiador, assim, né? Dia após dia, tudo pensado. Ainda tem bastante coisa para eu aprender. Tem a contagem de carboidrato que eles vão me ensinar, assim, né? E é uma realidade, assim, tudo novo. Para mim, para o Maurício, para ela, como eu disse, ela é bem compreensiva, ela ajuda bastante a gente, ela não tem muito, às vezes ela fica meio assim, espera, mas ela deixa, porque ela também, tadinha, tem 5 anos, mas ela já entendeu que ela tem que fazer aquilo. Né, que não tem outro jeito. Uma maturidade que uma criança de 5 anos e ela é até engraçado, assim, né? Ela não vê a hora de abaixar pra ela comer um doce. Que é a ingenuidade, né, da criança. Entendeu? Então, assim, é tudo regrado. Desde então, é tudo regrado, tudo ali pesado agora, né? Tudo pesado, tudo separado, tudo que eu estudo, né? Tudo que sobe rápido, tudo que mantém ali. Então, assim... Mas tá indo. Estamos indo aí com esse diagnóstico, não é fácil. E são como qualquer outro diagnóstico, né? Ninguém quer uma doença, né? Mas eu acredito que eu ainda vou testemunhar esse milagre. Amém. Na vida da minha filha. E Deus sabe de todas as coisas. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Porque... o milagre é milagre, é aquilo que o homem não pode fazer, o homem não alcança. É onde a mão de Deus entra e mostra que realmente o que a gente fala não é muitas vezes o que Deus está falando, né? Então, eu e meu marido e as demais pessoas que sabem disso, vamos continuar acreditando que Deus pode fazer um milagre. Amém, amém. Ai, Nath, foi lindo, lindo ver essa mulher maravilhosa que você é, de uma força, assim,
inabalável. Obrigada. Pode ter certeza que, do mesmo jeito que eu estou muito impactada, a gente alcançou muitas mulheres, muitas mães. E só para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para essas mães tentantes, mães que estão passando por esse diagnóstico. Deixa um recado para elas de força. Sim. Eu queria falar primeiro para você que está tentando ter um filho, que sonha com a maternidade, para não deixar de sonhar. Né? A gente costuma, tem um ditado que diz, a esperança é a última que morre. Não é isso, mas Deus, né, a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, se você está esperando por este momento, acredite, porque um dia, lá atrás, eu acreditei, né, e confiei em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias, né? Passei por muitas coisas. Eu sei que tem, né, não validando somente a minha dor, porque eu sei que tem muitas mães de anjos que passam até piores que eu. Já passou, tem testemunhos, né, mais assim que eu. Mas eu quero falar para você, tentante, que Deus pode fazer. E quem dá a última palavra é Deus. Se você tem isso ardendo no seu coração, eu falo isso para uma amiga. Eu jamais vou falar para você não tentar. Não tentar. Porque eu sou um milagre. Entendeu? Eu jamais vou olhar para você, tentante, e falar assim, não tente, que não é da vontade de Deus, ou que você nasceu só para ser mãe de multidões, para ganhar almas para Jesus. Não é isso. Eu nunca vou falar isso para você, mas também, claro que eu também não posso falar assim, vai lá, você vai conseguir. Porque é Deus que pode fazer isso. E eu acredito que Ele pode e vai fazer na sua vida, você que está tentando. Então, o que eu deixo para tentante, fica firme, se cuide, não fica bitolada pensando em todo tempo só nisso, porque quando eu só pensava nisso, eu me frustrava com os negativos. Quando eu descansei, parece uma coisa, quando a gente descansa, acontece, né? Então, descansa mesmo o seu coração no Senhor, entregue, confia de verdade, porque tudo mais Ele vai fazer. Assim, no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Não é muitas vezes na nossa hora. Porque a gente está num mundo onde a gente quer tudo para ontem, né? E tudo que Deus faz é perfeito. Pode sim que Deus transforme a água em vinho de uma hora para outra? Pode ser. Mas é isso, quem decide é Ele. E agora eu quero deixar um recado para as mães que estão descobrindo agora, ou que já descobriram a DM1, né, a diabetes mellitus tipo 1, que é um diagnóstico difícil, mas que assim, a nossa força realmente vem de Deus. E algo que estava queimando, Camila, no meu coração, que eu estava pensando, o que eu poderia falar, né, um recado que eu poderia falar para essas mães, né, num mês tão especial do Dia das Mães, para todas no geral, ser forte e corajosa. E uma confirmação assim que eu senti de Deus, assim, eu pensei nisso, nessa palavra, ser forte e corajosa. A Rebeca estava no quintal e ela fez um bolinho de barro. E ela veio aqui e começou a cantar, eu estava limpando a casa e ela começou a cantar parabéns para mim. E daí ela falou para mim assim, sabe por quê? Daí eu dei banho nela. Aí ela falou, sabe por que eu cantei parabéns pra você? Aí eu falei, por quê? Porque eu achei que fosse por causa do meu aniversário, que eu fiz em abril, né? Aí eu falei, por quê dela? Porque você é muito corajosa. E eu tinha acabado de pensar nessa palavra, nisso. Então, mamães, né, que tá passando por um diagnóstico igual ao meu, ou qualquer outro diagnóstico de doença, de autismo ou de qualquer outra coisa, né, sobre a vida do seu filho ou algum ente querido, ser forte e corajosa, porque a gente tem uma força, a gente usa muito assim, a gente também tem que parar de falar isso, né, que a gente não sabe de onde tira essa força, na verdade a gente sabe, então a gente tem que começar a frisar, a minha força realmente vem do Senhor, então, ser forte e corajosa.
acredite que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque é Ele que dá o sustento. É Ele que nos sustentou até aqui. Eu sempre tenho colocado isso no meu Instagram, Ebenezer, porque até aqui Ele nos ajudou. Então é isso. Ai, Nath, muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Que Deus abençoe, que muitas vidas possam ser impactadas com tantas histórias que você trouxe e vai trazer para esse canal, e que você seja um instrumento de Deus e que seus testemunhos também venham florescer através das nossas vidas. Amém. Em breve teremos novidades em nome de Jesus. Eu creio, não sei do que eu estou falando, mas Deus sabe. Então, e é isso. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço que você deu, pela voz que você está dando, né? Porque como para mim é muito novo, pode ser que para outras mães também seja novo, né? Eu também precisei falar com uma outra mãe que teve um diagnóstico antes de mim, para eu só entender que, tipo, é isso, a gente sofre. É desafiador, mas que Deus está no controle de tudo. Sempre, sempre. E conte comigo. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Casulo ao Voo. E para você que se identificou ou conhece alguém que vai se identificar, compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você achou, ativa o sininho de notificação e não esqueça de se inscrever. E se você também quiser contar a sua história, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entrevistar você. Até o próximo voo!